Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar sobre os polinômios. Esta daí, a palavrinha poli já indica vários. Então, vamos ver o que significa? Acompanhe comigo. Então, polinômio, ele é uma expressão algébrica, certo? Com todos os seus termos semelhantes reduzidos. Então, é você reduzir os termos semelhantes. Quando eu digo termos semelhantes, é aqueles onde a parte literal será igual. Então, como assim a parte literal? A parte das letras. Se eu tivesse daqui, ó, 3x ao quadrado y menos 2xy ao quadrado. Esses dois termos aqui, eles não são semelhantes. Por mais que eles tenham a mesma letra aqui, ó, letrinha x e y, mas o que acontece? O expoente deles não são iguais. Neste primeiro aqui, observe, o x, ele que está ao quadrado. O y está elevado à primeira potência. Já nesse segundo termo aqui, quem está ao quadrado é o y. O x ele está elevado à primeira potência. Então, nós não podemos agrupar. Significa o quê? Que esses daqui já estão reduzidos. Por quê? Porque eu não posso mexer mais do que isso. Então, se eu não posso alterá-los em nada, já podemos dizer que eles estão reduzidos. Agora, temos alguns nomes assim específicos que é bom a gente lembrar sempre, que significa o quê? Monômio. Monômio é mono, único. Então é um único termo. Binômio. Binômio, ele já significa o quê? Bi são dois. Então são dois monômios. Então ele tem duas partes. Então dizemos que este daqui, ele é um binômio, porque ele tem duas partes. São dois monômios. Trinômio. Trinômio, ó, tri já significa três. Então, são três monômios. Por exemplo, 3x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x. Então, esse daqui é um trinômio, porque ele tem três monômios. Mas todos esses daqui também são chamados de polinômio. Por que eles são chamados de polinômio? Porque polinômio significa vários. Então, se for 1, se for 2, se for 3, não importa, todos eles são polinômios. Só que para 1 tem um nomezinho específico, que seria o monômio, para 2, binômio, para 3, trinômio. Mas tanto faz falar monômio, binômio ou trinômio, ou apenas polinômio. Olha só um exemplo como nós poderemos fazer o quê? Reduzir os termos semelhantes. Então, para reduzir os termos semelhantes, é que a gente entra nas propriedadezinhas de adição, subtração, depois nós vamos ver multiplicação, divisão, potenciação, mas enfim. Antes de falar então dessas propriedadezinhas que é para reduzir os termos semelhantes, a gente tem que pensar sempre em grau de um polinômio. Para identificar o seu grau então de um polinômio, basta observar o grau do maior monômio. Esse então será o grau do polinômio. Então, observe este exemplo que eu trouxe aqui, ó. 4x elevado à quarta potência, menos 10x ao quadrado, menos 5x elevado a 1. 5x elevado a 1, poderia apenas colocar como sendo 5x. Observe que o maior grau que nós temos é 4. Sendo assim, esse polinômio, ele será de quarto grau. Então, dizemos que este polinômio aqui, ele é um polinômio do quarto grau, tá certo? Mas agora vamos então para a parte que realmente é interessante, que é importante, que são, aliás, né, as propriedades de polinômio. Que nós vamos ver a início a adição e a subtração. Observem comigo. Primeiro vamos ver a adição, então. Porque para fazer uma adição ou subtração, o processo é bem parecido, exceto pelo fato que a adição a gente soma e subtração nós vamos, ó, o próprio nome diz, subtrair, né? Então vamos ver aqui, ó, vamos adicionar este polinômio com este polinômio. Então, o que vocês têm que pensar aqui para fazer esta adição? É primeiro passo localizar quem são os termos semelhantes. Olha só, aqui eu tenho x ao quadrado. Tem alguém com x ao quadrado no outro termo? Tem este cara aqui. Então, se eu fizer x ao quadrado mais, certo, menos 3x ao quadrado, é a mesma coisa que eu fizer x ao quadrado menos direto 3x ao quadrado. Porque mais com menos daria menos. Então, x ao quadrado menos 3x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Acabou todo mundo que tem x ao quadrado. Então, ó, esses daqui eu já eliminei. Agora vamos para o próximo aqui, ó, para o próximo termo, que é menos 3x mais 8x. Então, menos 3x mais 8x daria mais
5x. E o último caso aqui, ó, é menos 1 mais o menos 6. Então, ficaria menos 1 menos 6, que seria menos 7. Então, o polinômio resultante da adição entre esses dois aqui seria menos 2x ao quadrado mais 5x menos 7. E o grau desse polinômio seria 2. Então, ele é um polinômio do segundo grau. Agora, como que a gente faz a subtração? Então, vamos subtrair este daqui por esse daqui. É como se eu fizesse isso daqui, ó. Menos 3x ao quadrado mais 10x menos 6 menos 5x ao quadrado menos 9x menos 8. Aqui é um 8, opa, parecia um 9, né? Eu escrevi um 9, mas é um 8, tá? Bom, como que eu faço então essa subtração? Primeiro passo, cara, é você pensar no jogo de sinal desses caras aqui, ó. Então isso aqui ficaria como? Ficaria menos 3x ao quadrado mais 10x menos 6. Essa parte eu não faço nada, por quê? Porque não tem nenhum sinal para fazer com ela, nenhuma multiplicação de um número para fazer com ela, então eu só vou repeti-la. Agora, ó, menos com mais 5x ao quadrado, fica menos 5x ao quadrado. Aí menos com menos 9x, vira mais 9x. E menos com menos 8, vira mais 8. Agora, é só nós fazermos o quê? É só nós juntarmos os termos semelhantes. Então, quem são os termos semelhantes do maior grau aqui, ó? Que é o x ao quadrado. São esses dois. Então, menos 3x ao quadrado com menos 5x ao quadrado dá menos 8x ao quadrado. Aí, olha só, eu costumo sempre fazer um risquinho para quê? Para não ir confundindo, para riscar aqueles que eu já fiz a redução do termo semelhante. Mais 10x com mais 9x dá mais 19x. Então, olha só, já mexi com esse daqui também. E agora, ó, menos 6 com mais 8 dá mais 2. Logo, a subtração entre aqueles dois polinômios gera este polinômio aqui, ó, menos 8x ao quadrado, mais 19x, mais 2. Tudo bem? Bom, continuando falando um pouquinho de multiplicação. Se eu fosse multiplicar um polinômio por um número, que é um número escalar, um número qualquer, basta você multiplicar o quê? Termo a termo. Por exemplo, se eu fosse fazer, ó, menos 3 vezes x à quinta, menos 4x ao cubo, menos 2x. Se eu fosse fazer essa multiplicação aqui, o que eu faço? Se é apenas um número, eu multiplico todo mundo por esse número. Eu faço como se a gente fosse resolver aqui a propriedade distributiva. Então, daria menos 3x à quinta, ó, menos com menos, mais 3 vezes 4, 12x ao cubo, menos com menos, mais 3 vezes 2, 6. 6x. Repare que eu não mexi na parte literal, que é a parte das letras, só mexi na parte dos coeficientes, a parte numérica. Então, eu multiplico se for um número apenas pelos números. Agora, depois nós vamos ver no próximo slide como que a gente faz para multiplicar as letras, tá certo? Então, vamos ver? Olha só, como que eu vou multiplicar este daqui, então, por este? Nós temos aqui um trinômio, e esse polinômio que nós temos aqui, que é um trinômio também, ele é do terceiro grau, e vamos multiplicar por este binômio aqui, que é um polinômio do primeiro grau, tá bom? Só para vocês irem recordando o que era grau, o que era monômio, binômio, trinômio, tá certo. Mas, como que eu posso escrever a multiplicação desse cara aqui? Tanto faz. Eu posso escrever x menos 5 vezes o 2x ao cubo menos 3x mais 2, ou eu posso escrever 2x ao cubo menos 3x mais 2 vezes x menos 5. Lembra que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado, não altera o produto. Então, eu vou escrever aqui para ficar mais fácil, x menos 5 vezes 2x ao cubo menos 3x mais 2. Como que eu faço isso daqui? Propriedade distributiva. É multiplicar todo mundo por todo mundo. Então, o primeiro que eu vou pegar é o x e vou multiplicar por 2x ao cubo. Agora, quando eu multiplico as letras, assim que as letras são iguais e estou multiplicando-as, eu utilizo uma propriedade de potência, que era aquela que dizia o seguinte: multiplicação de potências de mesma base, preservamos a base e somamos o expoente. Quem que está no expoente desse x? O 1. Então,
Quem que está na parte numérica desse x? O 1 aqui também escondidinho. Então, 1 vezes 2, 2. Aí, x vezes x ao cubo daria 3 mais 1, 4. Então, dá x elevado à quarta potência. Agora, vamos para o próximo aqui, ó. Daria x vezes menos 3x. Isso é menos 3. Aí, x, 1 mais 1, 2. Então, x ao quadrado. E agora, esse x também vai multiplicar o mais 2. Como não tem letra daquele lado, fica mais 2x. Agora eu tenho que pegar por menos 5 e fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Então, menos 5 vezes 2x ao cubo dá menos 10x ao cubo. Menos 5 vezes menos 3x dá mais 15x. E menos 5 vezes mais 2 dá menos 10. Agora, olha a paçoca que nós temos aqui. Qual que é o próximo passo? Agrupar os termos semelhantes. Como que eu faço isso? Localizo aqueles que a parte literal são iguais. Olha só, x à quarta potência, tem mais alguém? Não, então é só ele. Então é 2x elevado à quarta potência. Então esse daqui já foi pro brejo. Agora, vamos pensar se tem alguém com x ao cubo. Tenho só esse termo aqui. Então, eu coloco ele aqui, ó. Então, menos 10x ao cubo. Agora, vamos pegar aquele que tem o menor expoente depois do x ao cubo, que vem o x ao quadrado. Tem alguém aqui que tem o x ao quadrado, que tenha o x ao quadrado? Só tem este termo aqui, não é? Se só tem este termo aí que tem o x ao quadrado, eu só vou colocá-lo. Então, é menos 3x ao quadrado. Agora, pega para o do x apenas. Eu tenho dois elementos aqui que contêm o x, então eu tenho que fazer o cálculo com eles dois, que seria 2x mais 15x, que daria 17x. E, por fim, aquele que não possui a parte literal, a parte das letras. Então, seria menos 10. Pronto, menos 10. Então, eu reduzi os termos semelhantes. Agora sim, ele está finalizado a multiplicação deste polinômio, tá certo? Bom, o próximo passo é divisão. Gostaria que vocês prestassem muito atenção agora nessa divisão, porque tem muita gente que tem uma dificuldade tremenda em fazer divisão entre polinômios, cara. Por quê? Porque dá um certo trabalho. Então, preste atenção que eu vou mostrar o caso, a forma de se resolver mais comum, que é aquela que a gente coloca na chave e resolve. Depois nós vamos ver o método de Briot-Ruffini, mas primeiro, então, vamos ver aqui a parte do método da chave. Como que eu escrevo? Eu escrevo o polinômio 2x ao cubo menos 3x mais 2. Este polinômio aqui, ele vai ser dividido por esse daqui. Então, eu escrevo x menos 5. A divisão de um polinômio, você tem que pensar sempre no seguinte. Se você tem, por exemplo, este dividido por este, sua resposta pode ser um quociente e pode ser que haja resto ou não, assim como na divisão entre números normais, tá certo? Como eu digo, números normais são apenas números, tá bom? Bom, mas como que eu faço essa multiplicação aqui agora de forma que eu vá cancelando? Pensa no primeiro termo que você tem aqui, ó, 2x ao cubo. Você tem que multiplicar esse cara aqui, ó, por um número que dê 2x ao cubo. Para quê? Para que na hora que você coloque aqui, ele venha com um sinal trocado. Então, quem que vezes x dá 2x ao cubo? Seria 2x ao quadrado. Por quê? Se eu tenho 2x ao quadrado e multiplico por x, dá 2x ao cubo. Então, ele vem do lado de cá, menos 2x ao cubo. Só que se eu fiz para esse daqui, eu também tenho que fazer para este. Então, ó, menos 5 vezes 2x ao quadrado dá menos 10x ao quadrado. Poxa, o que eu faço agora? Agora eu somo ou subtraio, ó. Esse cara vai ser cancelado. X ao quadrado, não tem ninguém em cima, não tem problema. Eu coloco aqui, ó, menos 10x ao quadrado. Esses caras aqui eu nem mexi ainda, então eu vou repeti-los. Menos 3x mais 2. E agora, o que eu faço? Agora eu tenho que pensar em um número que multiplicado aqui por x, novamente, certo?
tenha resultado menos 10x ao quadrado. Então tem que ser exatamente igual. Logo, o número que eu tenho que colocar aqui, ele tem que ser obrigatoriamente negativo. Mas que negativo? Menos 10x. Por que menos 10x? Porque na hora que eu multiplico menos 10x por x, dá menos 10x ao quadrado. Consequentemente, eu coloco aqui, ó, mais 10x ao quadrado. Aqui, você sempre vai colocar ele com o sinal trocado ao que deu na multiplicação aqui. É assim que a gente faz na divisão apenas de números também. Então, isso aqui vai ser mais 10x ao quadrado, só que agora eu também tenho que multiplicar aqui, ó, pelo menos 5. Então, isso daqui, ó, dá menos 5 vezes menos 10, dá mais 50x. E aí, olha só, esses dois vão embora. Aí, menos 3x mais 50x dá 47x mais 2. Ok? Continuando agora, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que multiplicar quem? O x por alguém que deu o quê? 47x. Então, quem que é esse elemento que eu tenho que multiplicar? Mais 47. Por quê? Mais 47 vezes x dá mais 47x. Vem para cá, menos 47x. E aí, agora, olha só, eu tenho que fazer menos 5 vezes 47. Então, vamos lá, ó, 47 vezes 5, isso aqui vai dar 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 4, 20, mais 3, 23. Então, dá 235. Daí, eu coloco aqui, ó, não dá menos 235, porque aqui não é menos e aqui é mais. Dá menos 235. Vem para cá, mais 235. Portanto, esses dois se anulam e 235 mais 2 dá 237. Reparem que se qualquer número que eu coloque aqui para multiplicar por x, não vai dar igual esse daqui. Por quê? Porque esse aqui, o grau do x é 1. Esse aqui tem x? Não, mas é como se eu tivesse x elevado a 0. E o grau dele é 0. Então, o meu resto já tem um grau menor do que o meu valor. Logo, eu não preciso colocar. Então, acabou. Sendo assim, esse 237 é o meu resto. Então, esse daqui é o meu resto. E esse cara aqui é o meu quociente. Tá bom? Então, esse daqui é o meu dividendo. Esse daqui é o divisor, quociente e resto. Então, em divisão de polinômios, também pode pensar aqui, dividendo, ele é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Tá certo? Você pode escrever isso daqui para resolver uma divisão de polinômios também. Então, olha só, vimos as operações aqui, ó, elementares para fazer o quê? Para fazer os cálculos de adição, subtração, multiplicação, divisão, adição, a parte de termos semelhantes, agrupar os termos semelhantes, mas existem algumas propriedadezinhas fora essas que são muito comuns pedirem também em provas. E aí eles escrevem até o nome dessas propriedadezinhas no edital, para vocês terem que saber o quê? Resolver. Mas, cara, se é uma prova objetiva, você vai resolver da forma que você quiser. Então não importa o método que você utilize, o que importa é você resolver o caminho correto, tá bom? E chegar na resposta correta, é óbvio, né? Não adianta você utilizar o caminho correto e errar nos cálculos, não é isso. Mas tá bom? Vamos começar a ver então algumas dessas propriedadezinhas que são ditas importantes, que existem um nome específico, às vezes até alguns teoremas, tá bom? Vamos iniciar então? Olha só. Primeiro passo, teorema do resto. O que o teorema do resto nos diz? Se você tiver um polinômio qualquer, então seja um polinômio qualquer, que eu vou chamar aqui de p de x. O resto da divisão desse p de x por um binômio, tá certo? Dessa forma aqui, é você fazer o quê? Então não precisa sempre realizar a divisão, às vezes é mais fácil você já pensar e lembrar dessas propriedadezinhas. Esse teorema do resto garante isso para nós. Então você encontra quem que é a raiz desse binômio. O que é encontrar a raiz desse binômio? Você coloca ele igual a 0 e resolve. O valor que você encontrar numérico para ele, você substitui no seu polinômio e veja quanto que vai dar o seu resultado. Aí este resultado vai ser o resto da divisão. Olha o exemplo que eu trouxe aqui, ó. Calcule o resto da divisão desse polinômio
por este binômio aqui, ó, por esse outro polinômiozinho pequeno aí. Eu poderia utilizar a fórmula da divisão de polinômio. Também é uma maneira de se resolver, tá bom? Poderia utilizar o método do Briot-Ruffini, que é o próximo que nós iremos ver. Também é uma maneira de se resolver. Mas aqui eu vou ensinar vocês a resolver através do teorema do resto. Como que eu faço isso? Assim, ó, simples. Esse daqui não é meu divisor, então eu faço x mais 1 igual a 0. Então x vai ser igual a menos 1, beleza? Tranquilo, não é? Então achei o valor desse x sendo igual a menos 1. O que eu faço agora? Eu encontro o valor do p de menos 1. O resultado desse p de menos 1 é o resto da divisão deste cara por este. Então vai ser como? Vai ser menos 1 ao quadrado mais 5 vezes menos 1, menos 1. Então menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Mais 5 vezes menos 1, menos 5. E aqui, menos 1. Consequentemente, como que você chegaria aqui e encontraria o seu resultado para este caso? Você, ó, cortou, menos 5. Então, a resposta deste exercício, no caso, o calcular o resto dessa divisão, seria o quê? Você fala que é menos 5. Então, o resto da divisão é menos 5. Eu não realizei a divisão. Por isso que esse teorema do resto me garante essa informação, tá bom? Então, o resto dessa divisão de x ao quadrado mais 5x menos 1 por x mais 1 seria menos 5. Mas se eu encontrasse a propriedade lá, se eu fizesse a divisão desses dois polinômios, eu chegaria na mesma resposta, tranquilo e numa boa, tá bom? Bom, então este daqui foi o teorema do resto. Conforme eu disse para vocês agora, vamos ver o método do Briot-Ruffini, que é para fazer a divisão de um polinômio, só que sem armar lá a chave e fazer por aquele método que eu falei da divisão. É um outro método, mas esse método só pode ser utilizado se nós tivermos também a divisão por um binômio, tá certo? Vamos ver então, olha só. Olha para esse polinômio e eu quero dividir por x menos 2, tá certo? Bom, se eu quero dividi-lo aí por x menos 2, o que eu tenho que fazer? Eu faço isso daqui. Eu primeiro encontro quem que é a raiz deste polinômio aqui. Como é encontrar a raiz dele? É fazer o mesmo processo, ó, x menos 2 igual a 0. Então, x vai ser igual a 2. Muito bem. Agora, eu armo isso daqui, ó. Daí, aqui eu coloco quem? Essa raiz. Então, aqui será 2. E aqui vão ser os elementos que contêm a parte de letras, a parte literal. Então, seria 3 menos 5 e 1. E aqui do outro lado, eu coloco a parte que não tem a letra, que seria o menos 2. E agora, o que eu faço? Eu abaixo esse primeiro termo aqui, ó, 3. Bom, eu abaixo esse primeiro termo, que será 3. Agora eu faço o quê? 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1. Aí eu coloco 1 aqui. E para encontrar dessa outra parte aqui, eu faço 1 vezes 2. Então aqui, ó, é sempre multiplicado, ó. 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. Então, aqui seria 3. E aí, 3 vezes 2, 6. Então, 6. E aí, menos 2, 4. Logo, esses valores que eu encontrei aqui já vão me dizer, vão me garantir quem que é o meu polinômio e quem que é o meu resto, tá bom? Como assim quem que é o meu polinômio e quem que é o meu resto? Este cara que sobra aqui é o nosso resto. E aqui é o meu quociente, que é do resultado da divisão. Então ele começa aqui, ó, com x elevado a 0, x elevado a 1 e x ao quadrado. Logo, a divisão desse polinômio por esse binômio aqui resulta em 3x ao quadrado mais x mais 3 e o resto é 4. Então é sempre assim, aqui sempre vai ser o último termo, aqui sempre vai ser aquele independente, aquele sozinho, aquele que não tem a parte literal, tá bom? Então seria 3x ao quadrado mais x mais 3. E o resto dessa divisão seria 4, tá certo? Bom, apresentei para vocês as principais propriedades. Agora nos resta resolver exercícios. Vamos ver? Acompanhem comigo, olha só. O resto da divisão
do polinômio x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 5x mais 1 por x menos 2. Então, ele quer saber apenas o resto dessa divisão. Pessoal, temos 3 formas de encontrar quem que é esse resto. Primeiro, eu pego esse cara aqui e faço na chave e coloco esse daqui. E faço a divisão e vou encontrar um resto lá no final. Maravilha, dá certo. Segunda forma de se resolver. O dispositivo prático lá de Briot-Ruffini, que é aquele que eu acabei de mostrar para vocês. Eu pego, coloco esses valores no meiozinho lá, esse daqui fica da outra parte, e aqui eu coloco a raiz desse cara, que seria x menos 2 igual a 0, então x seria igual a 2. E coloco o 2 aqui e vou fazendo. Abaixo 1 daqui, faço 1 vezes 2, 2. 2 mais 3, 5. E vou continuando. Ou eu já lembro direto do teorema do resto. O que o teorema do resto nos garantia? Ache a raiz desse binômio aqui, que é o divisor neste caso. Então, se eu lá lembro, x menos 2 igual a 0, então x vai ser igual a 2. Agora, você pega esse resultado e substitui no seu polinômio e encontra um número. O número que você encontrar vai ser o resto da divisão. Então, ficaria 2 ao cubo mais 3 vezes 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 1. 2 ao cubo seria 8, mais 3 vezes 2 ao quadrado, 4, menos 5 vezes 2, 10, mais 1. E aí, ó, 8 mais 12, menos 10, mais 1. 8 mais 12, 20. 20 menos 10, 10. 10 mais 1, 11. Então, o resto dessa divisão vai ser 11, que nos remete à alternativa D. Olha só, então, este exercício aqui, eu poderia ter resolvido daquelas formas que eu te disse. Eu poderia utilizar o método da chave, fazer a divisão desses polinômios, que eu iria chegar no resultado 11. Eu poderia utilizar o dispositivo prático de Briot-Ruffini, que eu faria lá o processozinho, armaria os valores lá, e o resultado também seria 11. Ou eu já lembrava do teorema do resto, que foi que eu apliquei aqui. Então, você tem que pensar na forma que mais é conveniente para você. Eu achei aqui o teorema do resto mais conveniente para resolver. Por quê? Porque eu lembro o teorema do resto. Agora, se você está nervoso na hora da sua prova lá, você não lembra nada desse teorema do resto, o que você vai fazer, cara? Vai fazer do método que você achar mais simples. Ou pro dispositivo lá de Briot-Ruffini, ou o método tradicional da divisão pela chave lá do polinômio. Aí fica a teu critério. O resultado vai ser o mesmo. O que vai mudar é o quê? É o tempo de resolução que você vai demorar. Aqui foi bem mais rápido para resolver, tá bom? Vamos continuar as questões então? Acompanhe comigo. Considere o seguinte polinômio. Temos aqui, ó. Sabendo que P de 1 igual a 2, então o valor de P de 3 é... Cara, repare novamente no polinômio. Tem algo diferente? Poxa, tem duas variáveis. Aqui tem x e aqui tem k. Ó. X, 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 x e k. Esse k está meio que de intruso aí nessas variáveis, tá bom? Mas ele nos deu subsídios para encontrar esse valor de k. Então, para encontrar o valor do P de 3, cara, com certeza você vai precisar disso daqui. Mas como que você vai precisar disso daqui? Para que você vai precisar dele? Se você substituir aqui por 1, no lugar do x você colocar 1, então em todos os lugares do x aqui você coloca 1. E no k fica k. Só que tudo isso, quando você substitui por 1, vai ser igual a 2. Daí, observem comigo. Aqui não vai ter letra, aqui não vai ter letra, aqui não vai ter letra, aqui não vai ter letra. Aqui vai ter K, e aqui não vai ter letra, vai ter um número. Então, a única letra que vai me restar aí é o K. Então, é o valor dele que eu vou encontrar. Agora, se eu encontrar o valor desse K, maravilha, porque meu polinômio aqui vai ficar um número, onde aqui vai ter um outro número. E aí, para calcular o valor do P de 3, eu coloco 3 aqui, substituo o x por 3, meu K não vai ser mais K, já vai ter um valor numérico. E aí, é só correr pro abraço, porque aí vai dar certo, vamos encontrar o valor dele, que vai ser algum desses daqui. Então, vamos lá encontrar o valor desse K. Teremos 4 vezes 1 à quarta, mais 3 vezes 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 1 mais K igual a 2. Cara, isso daqui, ó, não vai mudar nada na minha vida. Multiplicar por 1 não muda nada, fica apenas o número. Então, eu tenho, ó, 4 mais 3, 7, 7 menos 2, 5, 5 mais 1, 6. Então, eu tenho 6 mais K é igual a 2.
K é igual a 2 menos 6. Então, K vai ser igual a menos 4. Maravilha, wonderful. Por quê? Porque agora eu já sei o valor do K. Então, quem que é meu polinômio P de x? Se o meu K vale menos 4, o meu polinômio P de x é só eu pegar e substituir o K por menos 4. Então, eu teria P de x seria 4x² mais 3x ao cubo menos 2x² mais x. Em vez de colocar mais k, aí eu coloco o valor numérico dele, que é menos 4. Agora eu quero encontrar o valor do P de 3. Então eu substituo o x por 3. Então ficaria 4 vezes 3 elevado à quarta potência, mais 3 vezes 3 elevado à terceira potência, que é o cubo, menos 2 vezes 3 ao quadrado, mais 3 menos 4. Começo resolvendo aqui sempre pelo quê? Pela potência. Então, vou resolver essas potências aqui primeiro. Então, eu teria 4 vezes 3 elevado à quarta seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, é 4 vezes 81, mais 3 vezes... 3 vezes 3 ao cubo, eu acabei de falar que era 27. Pô, então eu substituo aqui por 27. Menos 2 vezes... E 3 ao quadrado, meu, eu também acabei de falar, que é 9. Então, mais 3, e aí menos 4. Agora eu realizo estas multiplicações, ó. 4 vezes 81. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Então, 324. Mais 3 vezes 27, eu também falei, dá 81. 2 vezes 9, 18. Como é negativo, menos 18. Mais 3, menos 4. E agora, para resolver isso, faz da forma que você quiser. Eu vou somar todos os positivos e depois eu vou tirar dos negativos. E somando também quem? Os negativos. Então, ó, 324 com 81 com 3, nós vamos obter o quê? Somando 4 mais 1, 5, 5 mais 3, 8. 2 mais 8, 10, sobe 1. 3 mais 1, 4. E aí, ó, 18 com mais 4, 22. Então, menos 22. 8 menos 2, 6. Aqui não dá, empresta. 10 menos 2, 8. E 3. Então, resposta, 386. Então, 386 é o que nós vamos obter na alternativa A. Então, a resposta número 2 é a alternativa A. Assim, observe que nesta questãozinha aqui em si, foi fazer uma jogadinha de primeiro achar o valor do K e depois encontrar, então, o que estava pedindo, que era o P de 3, tá certo? Vamos continuar, então? Acompanhe comigo. Se o polinômio P de x igual a x ao cubo mais mx² menos 1 é divisível por esse daqui, então, m é igual a... Poxa vida, agora começou a complicar a nossa vida. Olha só, eu não sei quem é esse valor de m, mas eu sei que esse polinômio aqui, ele é divisível por esse. Ou seja, o resto dele tem que ser zero. Se o resto dele tem que ser zero, eu vou realizar diretamente a divisão dele. Então, vou pegar a x ao cubo mais mx² menos 1 dividido por x² mais x menos 1. Olha só, quem que eu tenho que multiplicar por x² para obter x ao cubo? Apenas por x. Então, x vezes x² dá x ao cubo. Vem para cá, menos x ao cubo. X vezes x dá x ao quadrado. Então, vem para cá, menos x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. Então, vem para cá, mais x. E agora eu faço os cálculos aqui, ó. X ao cubo com menos x ao cubo vai embora. Ixi, deu bug no meu sistema aqui agora, ó. Porque eu tenho mais mx² e ali embaixo menos x². Olha só, vou escrever aqui no cantinho para vocês, ó. mx² menos x². O que esses dois termos têm em comum? Não é o x²? Então, bota ele em evidência. Então, coloca o x² em evidência. Sobra o que do primeiro termo? m menos... Aqui tem um 1zinho escondido. Então, m menos 1. E aí fica assim. Então, eu vou ter aqui, ó, m menos 1 vezes x². E aí, mais x menos 1. Certo? Olha só. Cara, e agora? Quem que eu tenho que pegar aqui, ó, para que multiplicado por esse,
E aí, colocado aqui embaixo, ó, D igual, só que com o sinal trocado, ou seja, o oposto, para o resultado aqui ser 0. Esquece um pouquinho do M. Não pensa no do M, pensa nos outros. Que é o segundo aqui, ó, que é x. É igual a esse cara aqui, ó. Pega aqui, ó, menos 1. É igual a esse cara aqui. Então, quem que é o termo que eu tenho que colocar aqui para que dê igualzinho esse daqui? É o mais 1 que eu tenho que colocar aqui. Por quê? Quando eu faço 1 vezes x, dá mais x. Aí eu jogaria para cá, menos x. Não é? Aí não cancelaria? Cancelaria. Só que quando eu coloco mais 1 vezes menos 1, dá menos 1. Então ele vem para cá, mais 1. E aí não cancelaria esse daqui também? Cancelaria tudo isso aqui, então dá dando 0. Só que olha para o outro lado, ó. Mais 1 vezes x ao quadrado dá mais x ao quadrado. Então vem para cá, menos x ao quadrado. Não é? Sim, seria isso. Mas quem que é esse menos aqui, ó, que está escondidinho? O 1. Porém, aqui que eu tenho que pensar que a soma desse cara com esse cara tem que ser igual a 0. E aí que você mata o exercício. Por quê? Porque m menos 1 tem que ser igual a 0. Consequentemente, quanto tem que ser o valor de m? M tem que ser igual a 2 positivo. Por quê? Ó, menos 1 com menos 1 dá menos 2, só que vai para o outro lado, vira mais 2. Então, se eu pegar o m igual a 2, o que vai acontecer? 2 menos 1, substituindo aqui, ó, 2 menos 1 dá 1. Então, dá 1x ao quadrado. Com menos 1x ao quadrado, daria 0 também. Então, o valor do meu m é 2. E é assim que eu resolvo exercícios onde ele não dá a variável conhecida e pede para nós descobrirmos. Logo, a alternativa correta é a alternativa E, de escola, certo? Próximo exercício, então. O polinômio tal, ele é divisível por esse polinômio aqui, ó. Então, K e Z podem assumir os seguintes valores. Presta muita atenção à palavrinha que ele disse aqui, ó, espetacular. Palavra podem. Se ele disse essa palavra podem, porque pode ser que seja mais de um valor pro K e pro Z, mas eu quero encontrar um mais simples aqui, algum que dê certo. Como que eu faço esse exercício? A mesma forma que nós fizemos o anterior. Então, vou colocar aqui, ó, 4x ao cubo mais 16x ao quadrado mais kx menos z, dividido por 2x mais 9. Quem que eu tenho que multiplicar o 2x para que dê 4x ao cubo? Tem que ser por 2x ao quadrado. Então dá o que aqui? Dá 4x ao cubo. Vem para cá, menos 4x ao cubo. 2x ao quadrado vezes mais 9 dá mais 18x ao quadrado. Então vem para cá, menos 18x ao quadrado. E aí, esse cara vai embora. Aqui dá menos 2x ao quadrado mais kx menos z. Agora eu tenho que pensar que número que multiplicado por 2x resulta em menos 2x ao quadrado. Esse valor tem que ser menos x. Então, ó, menos x vezes 2x dá menos 2x ao quadrado. Vem para cá, mais 2x ao quadrado. Agora, presta atenção. Menos x vezes 9 dá menos 9x. Vem para cá, mais 9x. Agora, eu faço a soma ou subtração aqui, ó. Se anula. Esse aqui, então, eles têm em comum o x, colocando em evidência, sobraria k mais 9. E aqui, menos z. Poxa, agora lascou-se tudo. Por quê? Porque eu tenho que pensar em um número que colocado aqui, somado ou subtraído, no caso, vou pensar se é mais ou se é menos, que resulte neste elemento daqui. Agora, para pensar neste valor aí, posso colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, vou encontrar vários valores, mas vou pegar o mais simples, tá, cara? Vou pegar o mais um, ver se dá certo aqui para encontrar algum valor do K e do Z que tenha em alguma dessas alternativas. Pegando mais um, então daria o que aqui, ó? 1 vezes 2x, 2x, então vem para cá menos 2x. 1 vezes 9, 9, então vem para cá menos 9, certo? E agora, como que eu faço para esse daqui dar 0? Significa que esse mais esse tem que ser igual a 0. Então, k mais 9 menos 2 tem que ser igual a 0. Então, ó, 9 menos 2, 7. Vai para o outro lado. O mais 7 vai para o outro lado, vira menos 7. Então, k igual a menos 7. E o z? Menos, ó, aqui,
Ó, eu tenho menos e menos 9 igual a zero. Então, se o menos e o menos 9 igual a zero, como que eu resolvo isso aqui? Eu pego esse menos e e jogo para o outro lado, para ficar mais fácil. Ó. Menos 9 é igual a z. Então, um dos possíveis valores que o k e o z podem assumir é menos 7 para o k e menos 9 para o z. Ó, menos 7 para o k tenho nesse e só. Então, essa e essa última já cancela. Agora, eu tenho que pensar no z sendo menos 9. Ó, z menos 9, a única que tem é essa. Então, a alternativa correta desse exercício 4 é a alternativa A. Certo? Questão número 5. Ó, tá acabando, gente, tá acabando. Relacionar dois conteúdos supostamente distintos também é uma forma de contribuir com a aprendizagem dos alunos, pois ancora novos conhecimentos a outros já consolidados. Essa questão baseia-se na ideia de que uma noção algébrica como a de polinômios está relacionada a uma noção geométrica, como o de área. Então, sabendo, portanto, que a área de um retângulo é representada pelo polinômio tal, e que a sua largura ela é representada pelo polinômio tal, o comprimento do retângulo, em sua forma fatorada, é... Cara, que se lembra da área de retângulo. Como que é a área de retângulo? Comprimento vezes largura. Então, como que eu encontro esse comprimento, sendo que eu sei o valor da área e sei o valor da largura? Dividindo. Se eu dividir a área pela largura, eu encontro o comprimento. Como assim, professor? Ó, isso aqui, ó, lembra, C vezes L é igual ao valor da área, não é? Então, quem que é o comprimento? O comprimento é a área dividido pela largura. Então, eu tenho que dividir, ó, x ao cubo menos 3x mais 2 por x mais 2. Então, vai ser x ao quadrado, que dá menos x ao cubo. Dá 2x ao quadrado, fica menos 2x ao quadrado. E aí, ó, cancelou. Então, fica menos 2x ao quadrado, menos 3x mais 2. E agora? Tem que ser menos 2x. Então, daria o que aqui, ó? Menos 2 vezes x, menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. Vem para cá, mais 2x ao quadrado. Menos 2x vezes 2 dá menos 4x. Vem para cá, mais 4x. E aí, ó, foi embora. E aqui deu x mais 2. Poxa, agora ficou fácil. Agora é o mais 1, que é igualzinho, ó. Então, 1 vezes x, x. Vem para cá, menos x. 1 vezes 2, 2. Vem para cá, menos 2. Sobrou 0. Então, quem que é meu polinômio? Resultante aqui, que é o meu comprimento. Ele é x ao quadrado, menos 2x, mais 1. Aí ele pede a sua forma fatorada. A forma fatorada desse cara aqui é o quê? Só se olhar para ele, você já vê um trinômio quadrado perfeito. Que é você encontrar a raiz deste cara e a raiz deste cara. E aí você vai obter o seguinte. A raiz de x ao quadrado, x. A raiz de 1, 1. Vê se a multiplicação desse por 2, dá o do meio aqui, ó. X vezes 1, x vezes 2, 2x. Beleza, só que com sinal de menos. Então fica menos aqui, ó. Então é x menos 1 ao quadrado. Se você não lembra disso aqui, recomendo você assistir minha aula sobre fatoração, onde eu explico como fazer o trinômio quadrado perfeito da forma fatorada. Então, x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado é o que nós temos a alternativa A. Logo, a resposta correta dele é a alternativa A. Vamos ver a última questão, só que é uma questãozinha mais leve para vocês, para já finalizarmos a aula de polinômios. Olha só, considerando esse polinômio aqui, ó, mais este polinômio aqui, é correto afirmar que, somando e subtraindo os termos semelhantes, tem-se... Cara, é só você fazer essa adição de polinômios aqui, ó. É somar os termos semelhantes, ó. 2x ao cubo com mais x ao cubo. Por que mais x ao cubo? Porque aqui é mais, eu não faço o jogo de sinal. Então, mais x ao cubo dá 3x ao cubo. Menos 3x ao quadrado com mais 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Então, ó, esse e esse já foram. Agora vou pegar com o x, ó. Mais 4x menos 5x dá menos 1x, ou apenas menos x. Menos 1 mais 3 dá mais 2. Consequentemente, qual é a alternativa que fala 3x ao cubo? Ó, essa não fala, essa não fala, essa não fala. Sobrou essas duas. E aí, menos x ao quadrado. Essa não é. Então, essa. Vê se continua igual depois. Menos x mais 2. Menos x mais 2. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E.
Logo, pessoal, essa foi a nossa aula de polinômios, então, bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.